E se uma alma foi chamada, mas nunca chegou à vida? Imagine um coração que começa a pulsar e logo silencia, um sussurro divino interrompido antes do primeiro choro. A eternidade conhece cada criança que não nasceu. E no céu, talvez exista um lugar onde elas cantam sem terem falado, brilham sem terem caminhado, amam sem terem sido abraçadas. Mas o que acontece com essas almas? Para onde vão os bebês que foram abortados? Eles são esquecidos ou esperados? Neste episódio, vamos atravessar as sombras do silêncio, entrar nas lágrimas de Raquel e buscar a resposta entre os véus do invisível. Através das escrituras, da tradição e dos ecos sagrados deixados pelos santos, você verá que nenhuma vida é pequena demais para Deus. E talvez descubra que até o que foi interrompido, continua. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Um útero escuro, um espaço sagrado, ainda informação. Lá dentro, um silêncio denso. Não o silêncio da paz, mas o da interrupção. Algo estava para começar e não começou. Imagine uma sinfonia que se prepara para a primeira nota, mas o maestro abaixa as mãos antes do início. Um coração que pulsa uma, duas, e depois nada. A alma que foi soprada não chegou a respirar. Neste primeiro instante, sentimos um tipo de vazio que o mundo não gosta de nomear. A ausência de uma vida que não floresceu. Mas diante de Deus, será que há mesmo ausência? Cada alma é pensada eternamente antes de existir. Antes que o corpo se forme, o Senhor já a vê. Como está escrito, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do seio materno, eu te consagrei. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então, o que acontece quando essa formação é interrompida? Quando a criança não nasce, mas também não se perde na eternidade? Será que essa alma se apaga? Ou será que ela espera? O olhar da fé nos diz que Deus não cria nada em vão. A alma humana, desde o instante da concepção, é eterna. Mesmo que o tempo da carne seja breve, até mesmo inexistente, o tempo do Espírito já começou. E o que foi iniciado por Deus, Ele não abandona. Contudo, esse início misterioso, quando impedido, deixa rastros no invisível. Há mães que carregam essa ausência como se fosse uma presença. Pais que sentem a sombra de um nome que nunca foi pronunciado. Famílias que sentem que algo ou alguém falta, sem saber o porquê. Este é o campo sagrado onde começamos nossa jornada. O silêncio onde a alma deveria cantar. Não para acusar, não para julgar, mas para escutar. O que dizem as almas que não puderam viver? Talvez elas não gritem, talvez não chorem, mas talvez, em algum lugar, estejam cantando. Um cântico que apenas Deus ouve e que um dia nós também ouviremos. E você já sentiu a ausência de alguém que nunca nasceu? Já se perguntou se uma vida tão breve pode carregar um sentido eterno? Hoje vamos seguir as pegadas invisíveis dessas almas. E talvez ao final descubra que o céu nunca esquece o que a terra não viu. Antes que a luz toque o ventre, Deus já conhece a alma. Antes que o coração bata pela primeira vez, o Criador já escuta o eco da eternidade que Ele mesmo despertou. A vida humana não começa quando a ciência detecta, nem quando os olhos enxergam ou os sentidos percebem. Ela começa no invisível, no instante em que Deus diz, haja alma. Na Escritura está escrito, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Não se trata de um processo biológico qualquer, é um ato de criação divina. No momento da concepção, mesmo antes que se saiba que há uma criança, Deus já vê um filho. Cada ser humano, desde o princípio, é alguém, não uma ideia, nem uma possibilidade. Uma alma única, irrepetível, feita à imagem do Altíssimo. E o mais sagrado,
Esse ser espiritual é eterno. Mesmo que não chegue a nascer, já existe diante de Deus. Ela não precisa de nome terreno para ser conhecida, nem de um abraço humano para ser amada, porque o primeiro olhar que ela recebe é o de Deus. Quantos de nós já sentimos em silêncio que havia alguém que passou por nós, sem ter vivido aqui, como se uma presença invisível habitasse a memória do corpo, mesmo que ninguém a tenha conhecido? Quem sente isso sabe, há almas que não chegaram à terra, mas nunca deixaram o céu. E se o mundo esquece, Deus não esquece. Se a terra silencia, o céu canta. Toda vida, por menor que pareça, tem um destino eterno. Há um pranto que atravessa séculos, um lamento que ecoa nos lugares onde a vida foi interrompida. A Escritura descreve esse choro com uma imagem que corta a alma. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grandes lamentações. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus, capítulo 2, versículo 18. Raquel, mãe simbólica de Israel. Seu nome é um grito que ainda vibra nos corredores do templo. Chora pelos filhos que morreram nas mãos de Herodes, mas hoje ainda chora. Chora pelas crianças que não nasceram, pelas que foram levadas antes de dar o primeiro suspiro, pelas que foram rejeitadas no ventre, seja por medo, abandono ou desespero. Há um sofrimento silencioso que acompanha cada aborto, mesmo quando o mundo justifica, mesmo quando se tenta esquecer. A alma sabe, o corpo sabe, o céu sabe. E não se trata apenas de condenação. Trata-se de um grito que pede reconciliação, de um amor que foi negado, mas que ainda clama por redenção. Há mães que nunca esqueceram, que ainda sentem, nos sonhos ou na oração, a presença daquele que não veio. Há pais que evitam olhar para dentro, temendo encontrar o rosto que não conheceram. E há Deus, Deus que tudo vê. Deus que ama até o que foi rejeitado, mas que também é justo. E diante do sangue inocente, sua palavra não silencia. Maldito aquele que derramar sangue inocente. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25. O aborto provocado não é apenas um ato contra a carne. É uma ferida na alma do mundo. É um corte no plano divino que havia sonhado com aquela vida. Mas mesmo diante dessa dor, o mistério da misericórdia permanece. O sangue dos inocentes clama por justiça, sim, mas também por consolo, por salvação para aqueles que, arrependidos, desejam voltar ao coração de Deus. Porque onde há arrependimento sincero, há caminho, e onde há lágrimas como as de Raquel, há esperança de consolo. Talvez você conheça alguém que carrega essa dor. Ou talvez você seja essa pessoa. Não silencie, não enterre essa memória, porque aquele que você perdeu, talvez ainda cante por você no céu. Há uma pergunta que habita o coração de toda alma sensível. Para onde vão os bebês que foram abortados? A Escritura não oferece um mapa claro, mas dá pistas. E ao longo dos séculos, santos e místicos deixaram vislumbres, lampejos de um lugar que só a inocência pode habitar. Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Mateus capítulo 19, versículo 14. Não há ambiguidade nessa frase. As crianças pertencem ao céu, e se o mundo as rejeita, Deus as recolhe. Santos como São Bernardo, Santa Faustina e São João Bosco relataram visões profundas sobre a sorte das almas pequenas. Nem sempre coincidem, nem sempre explicam tudo, mas todas concordam em uma coisa: essas almas não são esquecidas. Alguns viram jardins de pureza, onde essas crianças vivem como flores que não foram colhidas. Outros ouviram cantos celestes, vozes que nunca falaram aqui, mas entoam louvores no reino eterno. A Igreja, com sabedoria, nunca deu uma resposta definitiva sobre o destino das crianças que morrem sem o batismo visível.
mas alimenta uma esperança viva na misericórdia de Deus, que ultrapassa os limites dos sacramentos quando o amor é impedido pela violência ou pela ignorância. Não se trata de limbo ou de teoria. Trata-se de um Deus que ama com justiça, mas salva com ternura. Um pai que conhece a alma antes que ela chore e sabe acolhê-la mesmo que nunca tenha sido recebida aqui. E se a terra as recusa, o céu as reivindica. Como se dissesse, essa vida era minha e eu a tomo nos braços. Pense nisso. Talvez haja no paraíso um espaço secreto, onde estão todas as crianças que não vieram ao mundo. Aquelas que não caminharam entre nós, mas deixaram pegadas invisíveis. Almas puras, jamais manchadas pelo pecado. E talvez mais próximas de Deus do que podemos imaginar. Você já sentiu, em algum momento da vida, que havia uma presença doce e silenciosa ao seu lado, como se algo perdido ainda estivesse por perto? Talvez seja uma dessas almas, que não nasceu, mas permanece. Nem tudo que acontece no ventre é biológico. Ali, onde tudo parece escuro e silencioso, trava-se uma batalha que os olhos humanos não percebem. Uma luta antiga entre o Criador e o Destruidor. Entre a luz que dá a vida e a sombra que deseja apagá-la. Desde o instante em que uma nova alma é concebida, ela é vista por Deus e também pelas trevas. Porque cada vida nova ameaça o império da morte. Cada alma que nasce carrega uma missão eterna. E por isso mesmo, o inferno teme os recém-chegados. Está escrito, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. E quantas vezes ele tenta agir antes mesmo que o tempo da vida comece? A tradição espiritual nos mostra que o ventre não é apenas biologia, é altar. Lá dentro, anjos e demônios se confrontam. O anjo da guarda já se aproxima da nova alma. E o inimigo, sabendo que está prestes a perder mais uma alma para o céu, tenta impedir a todo custo. Essa é a batalha invisível. O aborto, nesse contexto, não é apenas uma decisão humana. É um golpe contra o plano divino. Uma vitória momentânea do inimigo sobre a vida que Deus desejou. Mas Deus não é derrotado, nem sua vontade é frustrada. Mesmo quando a alma é impedida de viver aqui, ela não é arrancada das mãos do Altíssimo. O inimigo pode tocar o corpo, mas jamais pode possuir a alma que foi criada por Deus. E no meio desse combate, há uma escolha que se repete. A quem entregamos o poder sobre o início da vida? Se ao medo ou à fé? Se à cultura da morte ou ao reino da vida? Talvez nunca nos contaram isso. Talvez nunca pensamos que, ao redor de cada concepção, há uma guerra espiritual. Mas agora você sabe. E se você já sentiu, sem explicação, que uma sombra passou por sua história, ou que houve um momento em que algo sagrado foi perdido, é possível que tenha presenciado essa batalha sem saber. Mas não tenha medo, porque toda vida que começa em Deus termina em Deus. Mesmo que a guerra tenha sido cruel, a última palavra não é do inimigo, é do Criador. Há um tipo de presença que não ocupa espaço, mas pesa na alma. Uma presença que nunca foi vista, mas que insiste em permanecer. Mães sentem, pais sentem, mesmo sem palavras, sem datas, sem certidões, algo pulsa entre o céu e a terra. São as almas que não nasceram, mas ainda estão ligadas a nós. Não são fantasmas, não são memórias apenas. São realidades espirituais. Almas eternas que, mesmo não tendo vivido na terra, continuam a amar e a esperar. Esperar o quê? Talvez um nome, talvez um gesto, talvez o perdão, ou simplesmente o reencontro. Na palavra está escrito: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus não exige idade, nem batismo humano. Ele reconhece a alma antes que o mundo a aceite. E ele as chama.
mesmo aquelas que nunca tiveram tempo de vir. Alguns testemunhos espirituais falam de mães que sonham com filhos que nunca nasceram, mas que aparecem sorrindo, brincando, acolhendo. Outros contam sobre uma paz inexplicável que desce sobre o coração após anos de dor silenciosa, como se a alma ausente dissesse: eu te perdoo, estou com Deus. Essas almas não nos acusam, mas também não se apagam. Vivem como pequenos sóis orbitando o coração da eternidade. Pequenos demais para o mundo, grandes demais para o esquecimento. E se há dor, também há consolo. Porque mesmo nos casos mais dolorosos, mesmo no aborto provocado, quando o coração se parte em arrependimento, há redenção possível. O Deus que recolhe os pequenos também reconstrói os grandes. O Deus que chama a alma à existência também oferece reconciliação a quem se desviou. E esse reencontro, essa esperança de um dia abraçar o que não foi vivido, é uma semente que nunca morre. Talvez você carregue no fundo da alma a sensação de que algo ou alguém ficou para trás. Talvez haja um nome que você nunca deu, ou um choro que nunca ouviu, mas que ecoa dentro de você. Não despreze esse toque. Ele pode ser a alma que te espera. Mas há algo ainda mais profundo. Essas almas intercedem. Como crianças espirituais, rezam sem palavras, com a pureza de quem nunca pecou. E talvez por isso, suas preces alcancem o coração de Deus com uma força que não compreendemos. Você já pensou nisso? Que aquele filho que não nasceu pode estar rezando por você, pedindo pela sua conversão, pela sua paz, pelo seu perdão. Talvez por isso, tantos pais que viveram o luto do aborto, natural ou provocado, dizem que depois de muito tempo começaram a sentir uma inexplicável ternura interior. Não como um esquecimento, mas como um acolhimento. Como se a alma que partiram lhes dissesse: estou bem, te espero. Não há doutrina exata que confirme isso, mas há milagres silenciosos demais para serem ignorados. E um dia, quando o véu da eternidade for retirado, talvez sejamos recebidos por aquelas almas que não caminhavam entre nós, mas que estiveram sempre ao nosso lado, esperando. Em algum lugar do tempo, há vozes que nunca foram ouvidas, ecos suaves, abafados antes de nascerem som. Como canções que não chegaram ao refrão, como orações que não saíram dos lábios. Essas vozes, mesmo silenciadas, continuam a vibrar no invisível. No mistério da criação, toda vida pronunciada por Deus é uma melodia única, e quando essa melodia é interrompida, o universo sente falta de uma nota. Você já entrou numa casa onde havia algo estranho no ar? Como se a alegria estivesse trancada num quarto invisível. Há lares assim, onde um filho não veio, mas deixou um vácuo espiritual. Onde um ventre foi calado, mas ainda ecoa. Há mães que escrevem cartas que nunca enviam, pais que guardam nomes que nunca foram ditos em voz alta, roupas compradas antes da hora, ou sonhos que foram dobrados e guardados em silêncio. Mas o céu viu tudo. Deus viu o instante em que aquela alma chegou e viu o momento em que ela foi recusada, mesmo no aborto provocado, quando a decisão fere o plano eterno. O Senhor não se afasta da alma inocente. Ele a recolhe, como se recolhe uma flor antes da tempestade. O Senhor dá a morte e dá a vida, faz descer a morada dos mortos e faz voltar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. E se ele pode restaurar até a morte, imagine o que ele faz com aquilo que foi tirado antes de viver. Algumas mulheres relatam, anos depois de um aborto, que ouvem um nome repetido em sonhos. Um nome que nunca tinham pensado. Outras dizem que sentiram um perfume leve, desconhecido, quando estavam rezando em silêncio. São sinais? Não sabemos, mas são ecos. E onde há eco, houve voz. Talvez essa seja a missão de quem ficou. Ouvir o que o mundo recusou, dar espaço ao que foi negado.
Colocar flores onde houve apenas terra seca e lembrar que há vidas que não duraram, mas marcaram. Você já pensou em falar com essa alma que não nasceu? Não como um ritual, mas como um gesto interior? Às vezes, um simples "me perdoa" ou "eu te lembro" basta para que algo se desfaça dentro da alma. Porque essas vozes que não foram ouvidas ainda esperam por um ouvido que escute. Há perguntas que só o céu pode responder, e há feridas que só o coração de Deus pode alcançar. Quando falamos da alma de um bebê abortado, inevitavelmente tocamos em algo ainda mais profundo. O que acontece com quem provocou essa perda? A salvação para a mãe arrependida? Para o pai que consentiu? Para os médicos que executaram? Sim. Mas a resposta não é simples. Ela mora no lugar onde a justiça divina toca a misericórdia infinita. A Escritura afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, versículo 9. Toda iniquidade, mesmo aquela, mesmo o que nos envergonha tanto que temos medo de dizer em voz alta. O pecado do aborto é grave. Sim, é. Tira uma vida, interrompe um destino, desafia o projeto divino, mas não está fora do alcance da cruz. Cristo desceu até os infernos, carregou sobre si o peso de todos os pecados, não só os pequenos, mas os insuportáveis, inclusive aquele. E por isso, há mães que, depois de anos de silêncio e culpa, encontram consolo nas lágrimas do arrependimento. Choram como Raquel, mas ao contrário dela, permitem ser consoladas, porque há um lugar onde a alma encontra descanso, mesmo depois do pecado, mesmo depois da morte. Esse lugar é a misericórdia. Mas atenção, não se trata de desculpar o pecado. Trata-se de reconhecer o mal, enfrentá-lo, confessá-lo diante de Deus e deixar-se curar. É o que muitas mulheres fazem ao oferecer suas dores em oração, ao batizar simbolicamente no coração aquele filho que foi perdido, ao dar-lhe um nome, ao rezar por ele e ao crer que no céu alguém as espera, não com rancor, mas com amor. Porque Deus não joga almas fora, não desperdiça vidas, e mesmo quando nós dizemos não, Ele pode transformar isso em um novo começo. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos. Talvez carregue um peso antigo. Saiba, não é tarde. Nunca é tarde. A misericórdia de Deus não conhece muros. Ela ultrapassa a culpa, a morte e até o tempo. E quando você clama com sinceridade, Ele não hesita em responder. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Às vezes, imaginamos que a eternidade começa quando a vida termina. Mas diante de Deus, a eternidade começa no instante em que a alma é sonhada. O tempo humano mede gestação, nascimento, idade. Mas o tempo de Deus não se curva ao relógio. Ele conhece o que foi, o que é e o que poderia ter sido. E diante dele, até uma vida interrompida carrega peso eterno. O mundo chama isso de perda, mas o céu não perde o que foi criado para durar. Nenhuma alma desaparece, nenhum sopro de vida é esquecido. Talvez alguém diga, mas foi só um feto, não viveu, não falou, mas há silêncio mais eloquente que o grito, a presença mais forte que aquela que nunca partiu. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia se estende sobre todas as suas obras. Salmos, capítulo 144, versículo 9. Mesmo sobre aquelas que não se completaram, mesmo sobre os capítulos não escritos, porque para Deus não existe vida pela metade. O que Ele iniciou, Ele sustenta. Mesmo que tenha durado segundos, mesmo que não tenha sido amado aqui, a alma de um bebê abortado não é um projeto cancelado. É uma eternidade viva que pulsa fora do tempo, com propósito, beleza e sentido. Mesmo quando a terra não quis, o céu acolheu. Frase inédita. A eternidade não mede tempo. Ela reconhece o que foi amado por Deus,
mesmo que nunca tenha sido amado pelo mundo. Esse é o ponto de virada, o momento em que compreendemos. A vida não se define por sua duração, mas por sua origem. E se a origem é Deus, então tudo o que se liga a Ele permanece. Você já pensou em como será o reencontro? Quando aqueles que não nasceram vierem ao seu encontro, quando olharem nos seus olhos, não com condenação, mas com pureza, e disserem: eu te esperei. Nesse instante tudo fará sentido, e aquilo que hoje é sombra será luz. Por isso, quando pensamos nas crianças que não chegaram a nascer, não devemos imaginá-las como sombras esquecidas. Elas não estão suspensas num limbo de dúvidas. Elas são e serão para sempre testemunhas da delicadeza divina. Almas que não precisaram pecar para merecer a glória, que não viveram para ensinar os vivos a valorizar o dom da vida. E quem já sentiu, mesmo por instantes, que há uma pequena luz silenciosa rondando sua história, como uma brisa que toca a alma e desaparece, sabe que essa presença não mente, ela está ali, não como culpa, mas como um lembrete sagrado. Eu existi, e você ainda pode me encontrar, onde o tempo não conta mais. Há um lugar onde o tempo não manda, onde não há ontem, nem amanhã, nem o peso das decisões humanas. Lá tudo é agora, e o agora é paz. É ali que vivem os pequenos, aqueles que não chegaram a andar entre nós, que não pronunciaram palavras nem construíram memórias visíveis, mas que carregam em si a eternidade de um amor divino. Imagine um campo de luz, onde cada flor representa uma alma que nunca respirou o ar da terra. Nenhuma flor murcha, nenhuma está sozinha. Todas estão voltadas para uma luz que não vem do sol, mas do rosto de Deus. Elas cantam, sim, cantam, com vozes que aqui nunca foram ouvidas, e seus cânticos não falam de dor, mas de espera. Esperam por aqueles que as negaram, por aqueles que as amaram em silêncio, por aqueles que sequer souberam que elas existiam. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Neste lugar não há acusação, não há cobrança, há redenção, porque quem foi impedido de viver, agora vive plenamente, e vive por Deus, em Deus, com Deus. Mas esse paraíso escondido não é apenas consolo, é também convite. Convite para rever a forma como tratamos o dom da vida. Convite para reconciliar-se com o que foi perdido. Convite para voltar o coração a quem nos espera. Talvez o seu filho esteja lá. Talvez aquela criança que você desejou, mas não pôde ter. Ou aquela que você rejeitou sem entender o que fazia. Não importa, porque nesse lugar não há mais condenação, só saudade sagrada. E essa saudade não é para esmagar, é para curar. Porque a memória de quem não nasceu se transforma com o tempo em presença sutil, em intercessão invisível, em um nome que um dia será chamado pelo próprio Deus diante de você. Imagine um instante, você atravessa os portais da eternidade, e antes de ver os santos, os anjos, os mártires, você vê um rosto pequeno, feito de luz, e esse rosto sorri, não com juízo, mas com pureza, e diz: eu te esperei. Esse é o mistério dos que cantam antes do tempo. Eles não precisaram viver para conhecer o amor. Foram formados nele e permanecem como primeiras notas de uma canção que ainda será ouvida no fim dos tempos. Eles nos lembram que nem tudo precisa ser vivido para ser eterno. Nem toda presença precisa ser vista para ser real. E que há almas que, mesmo sem nome, guardam um lugar no coração de Deus. E talvez no seu também. Feche os olhos agora. Imagine um jardim onde nenhuma flor é esquecida. Onde as pétalas que nunca se abriram ainda exalam perfume. Onde o que foi negado aqui floresce lá. É nesse lugar que os pequenos cantam. Os que não foram vistos. Os que não caminharam,
mas que existem em Deus e nos esperam. E quando esse tempo passar, quando os véus forem retirados, talvez você veja aquele rosto que só conheceu em sonho, talvez ouça aquela voz que não chegou a nascer, e talvez escute: eu te esperei. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Nos comentários escreva: ainda que não tenha vivido, eu te espero no céu. E permita que outros também encontrem consolo onde antes havia apenas silêncio.